Legal, muralhas cairão. Estamos chegando no início aí, ó, bem no início, né? Com 7 minutinhos de atraso, a nossa programação hoje aqui na Rádio Cristal. Você estava aí acompanhando Encontro Gospel. Um grande abraço aí, né? Ao pessoal do Paraná. Obrigado pelo carinho do Cleiton, a Dayana. Eles têm muitos fãs aqui em Mogi, pelo Brasil, né? Pela comunicação que eles fazem na Rádio Cristal. Pessoal bacana, tá sempre conosco aí, levando o Encontro Gospel a todo o território nacional. O nosso boa tarde aos ouvintes. Estamos chegando aqui em nome da Pizzaria Expressa, em nome também do nosso querido Fábio Kurtz, que prepara aí sites para você, né? É uma empresa bacana, aplicativos, flyers, muito mais. Em nome da Pizzaria e Companhia na Vila Cléo, e também com ele, mesmo esquema, com duas pizzarias ali na 1º de setembro, a Casa da Esfirra da Pizza. Agora tem novidade para você, hein? Eu vou só guardar os meninos dar o toque aí. Tem novidade para você na Casa da Esfirra da Pizza. Bem-vindo ao nosso programa Sala de Visitas. Hoje a segunda edição do nosso querido companheiro, irmão em Cristo, o nosso querido Rubens Maurício, ele que é da Igreja Jesus Cristo Pentecostal, que tem o comando do pastor Pedro de Moraes. Hoje ele está aqui com a sua segunda edição, voltando à Sala de Visitas. Boa tarde a você na sintonia, um grande abraço aí, viu? A Eunice Alves, que entrou aí, tá curtindo, a Maura Santos na Bahia. Você também que tá bicorando a Rádio Cristal, pode dar a sua mensagem. Temos ali no vídeo, já iniciando com 4, tem 2 só na sintonia, mas você pode entrar aí e dar o seu comentário do que você vai ouvir aqui, ou pedir uma oração também, é claro. Vamos iniciando o nosso programa de Bem com a Vida, dando o nosso boa tarde nesta quinta-feira gostosa ao Rubens, ele que está aí para mais um dia de testemunho e também falando para os ouvintes como que foi a sua ida para a igreja, né? A sua volta para Cristo. Rubens, boa tarde. Boa tarde, Hamilton. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez na Sala de Visitas. Eu que fico muito satisfeito e honrado. José Ailton também na sintonia. José Ailton Silva, bem-vindo a Cristal. Rubens, pode dar continuidade. Você que foi um homem muito sofrido por uma depressão, não é? Você que também teve uma tristeza profunda na sua vida. Você pode fazer um compacto agora do que você falou a semana passada e já entrar na sua conversão aqui nos microfones da Cristal. Primeiramente, né, agradecer a Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo que me curou e me colocou de pé. Agradecer também, né, aos ouvintes dessa abençoada rádio, né? E se por acaso o meu testemunho puder ajudar alguém, né, eu ficarei muito feliz com isso. Antes de eu entrar no meu testemunho, eu gostaria de compartilhar com os ouvintes e com os irmãos e irmãs o meu devocional que eu fiz hoje de manhã, a mensagem muito linda, 19 de julho de 2018. Agindo como filhos da luz. Agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. O apóstolo Paulo considerou os cristãos como luz do Senhor, porque eles, por seu amor, sua fidelidade
e sua obediência à palavra de Deus, que se refletem em seu comportamento, em suas escolhas, em suas atividades cotidianas, dão um bom exemplo para aqueles que ainda não foram iluminados pelo Evangelho de Jesus. O cristão não tem luz própria. Ele reflete a luz de Deus, a qual recebe a partir do momento em que aceita Cristo, a luz do mundo, como único e suficiente Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia. Dando continuidade ao meu depoimento, né, que eu dei na segunda-feira, agora, né, eu gostaria de citar somente mais um exemplo do meu alcoolismo, né, que trouxe para mim e para minha família tanta tristeza, né, tanta angústia, tanta dor, né. Eu queria narrar um fato que eu não narrei no meu depoimento anterior, que me marcou muito, né? Mas hoje eu aprendi a me perdoar, porque na época eu estava muito doente, muito debilitado mentalmente. Meu filho Maurício, ele estava completando 2 anos de idade. E nós fizemos uma festa para o Maurício. Só que, como bêbado, como alcoólatra, eu, na hora de comprar as bebidas, eu comprei mais bebidas alcoólicas do que refrigerante para as crianças. Hoje eu percebo que realmente é um erro. Mas na época dominado pelo álcool, eu comprei mais bebidas alcoólicas do que os próprios refrigerantes. Resumindo, eu bebi mais do que todos os convidados. Eu fiquei muito bêbado. E quando os convidados foram embora, e eu já estava muito bêbado, aí eu comecei a entrar em atrito verbal com a minha mulher, que na época estava grávida da minha filha Beatriz Grazielli, que é uma bênção na minha vida, essa filha, para mim ela é um anjo que caiu do céu. Mas na época, como eu estava totalmente embriagado, quando os convidados foram embora, o inferno começou. Eu covardemente e insanamente, devido ao meu beber exagerado e irracional, eu comecei a ofender a minha mulher com palavrões terríveis, que nem a pior prostituta deste planeta merecia ouvir. E eu comecei a ofendê-la e a xingá-la de todos os palavrões possíveis e imagináveis, de vagabunda para cima. E como a minha mulher estava grávida da minha filha Beatriz, covardemente eu comecei a falar para minha mulher que aquele ser que estava sendo gerado em seu ventre não era meu filho. Logicamente eu atingi o coração da minha mulher, e isso com certeza entristeceu muito ela. Mas como ela tinha muito medo de mim, porque eu era agressivo quando eu estava bêbado, ela, coitadinha, ela ficava quieta, ouvindo. Mas por que eu estou narrando este triste episódio? Porque isso causou um trauma imenso no meu filho, imenso. Tanto é verdade que eu não sei onde foi parar essa fotografia. Eu acredito que a minha mulher tenha rasgado essa fotografia. Porque nessa fotografia eu estava bêbado e segurando meu filho Maurício no colo, né? E a minha blusa social estava toda aberta e eu com os olhos vermelhos, totalmente bêbado. E meu filho Maurício no meu colo. E toda vez que a minha esposa ela via essa foto, ela dizia, ó, minha vontade é rasgar essa foto, por causa das más lembranças. Resumindo, o trauma que eu causei no meu filho foi tão grande, que no ano seguinte, quando ele completou 3 anos de idade, ele não quis bolo, ele não quis festa. No outro ano, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. Imaginem vocês uma criança não querer festa de aniversário.
mas o trauma foi tão grande que ele não queria. E quando eu tinha festa em casa, quando ia cantar o parabéns, ele se escondia. Ele corria para o quarto, ele se escondia embaixo de uma mesa, ele não queria fazer parte, devido ao trauma que eu, pai, bêbado e irresponsável, causei a ele. Resumindo, os anos foram passando e o Maurício não queria mais saber de festa. Mas, quando ele completou 13 anos de idade, eu já estava sem beber, já há alguns anos. Aí, de tanta minha mulher conversar com ele, ele acabou aceitando. E ele pediu para minha mulher que ele queria um bolo do São Paulo. Como eu tenho um amigo e a sua esposa, ela fez a apresentação dos bolos artísticos que ela faz, até no programa da Xuxa, na Rede Globo. Eu conversei com esse meu amigo e eles fizeram um bolo lindo, realmente lindo, com um anjinho do São Paulo. Ficou lindo o bolo artístico. E daí eu creio que a partir desse momento que ele aceitou que se realizasse essa festa, esse trauma houve assim, né, uma quebra, né? Porque a partir de então sempre ele quis aniversário. Mas, segundo a psicóloga, porque meu filho teve que passar por tratamento psicológico e também por fazer um tratamento de fono, porque ele falava igual Cebolinha, e ele escrevia errado também, falava errado e escrevia errado. Então, devido ao trauma que eu causei a ele, né? E a psicóloga chegou a comentar com a minha esposa, que na época ele urinava na roupa, e minha mulher falou, a psicóloga falou para minha mulher que os traumas que eu causei ao meu filho são irreparáveis, isso aí ele vai levar para a vida toda. Mas hoje eu aprendi a me perdoar, né? Porque realmente eu estava muito doente e muito debilitado mentalmente. Então eu quis frisar esse fato, porque realmente para mim foi marcante, né? E muitos fatos tristes aconteceram no meu alcoolismo, né? Tristes mesmo, né? Era muita tristeza, era a minha casa não era uma casa, não era um lar, era uma casa. Porque lar é sinônimo de felicidade, de alegria, de compreensão, de harmonia, né? De prosperidade, de esperança. Na minha casa não tinha nada disso. Era muita tristeza e muito desespero, muito choro, às vezes até sangue, né? E lágrimas. Então, agora eu vou entrar um pouco na minha depressão, né? Essa terrível doença que é muito mal compreendida pela maioria das pessoas. Mas há 3 anos atrás, se me falha a memória, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela elaborou um relatório para as nações, alertando da gravidade e a problemática dessa doença. E nesse relatório, eles estavam afirmando que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E eu só não entrei nesse rol porque Jesus, ele teve misericórdia para com a minha vida e ele queria que eu estivesse aqui nessa tarde, nessa abençoada rádio, para poder compartilhar com os irmãos, irmãs e os amados ouvintes. Então, a minha depressão, eu estava lembrando, minha esposa me lembrou, que em 1995 eu tive minha primeira crise de depressão. Eu estava fazendo a faculdade de Direito e já estava na fase final, né, onde iriam ser feitas as provas, e essa doença se instalou em mim. Eu fiquei tão mal, ouvintes, que eu fui levado a um psiquiatra. E eu falei pro psiquiatra que eu estava preocupado, porque era a reta final, era somente fazer as provas para poder fechar o semestre. Mas daí o psiquiatra, ele percebeu que eu estava muito mal, ele falou, ou você para com a faculdade, ou a faculdade vai parar com você, você vai morrer, a faculdade vai ficar aí. E eu não tive outra escolha. Resumindo, esse médico, ele me deu tanto remédio, mas tanto remédio,
que eu fiquei entorpecido durante um mês. Eu só dormia, eu dormi durante um mês. A minha mulher só me acordava para poder me alimentar. Então minha primeira crise foi em 1995. A segunda crise foi mais grave. Ela durou 2013, 2014 e 2015. Foram noites e noites de sofrimento, de tristeza, de angústia e de dor. Era para mim morrer realmente. Eu fiquei muito tempo em cima de uma cama. Essa doença é tão mal compreendida que eu estava lá convalescendo em cima da cama e minha filha Beatriz Grazielli, que eu a amo tanto, ela chegava e me via naquela situação e falava: pai, sai dessa vida, pai, sai dessa situação. Mas eu não tinha como. Eu acredito que aquela pessoa não era eu e não tinha como realmente. Mas daí agora, nesse começo de ano, a doença se manifestou novamente pela terceira vez. Só que dessa vez ela veio mais agressiva. Ela veio de uma forma terrível. Né? Terrível mesmo. Né? O que eu não passei em 2013, 2014, 2015, eu passei em 5 meses desse ano. Eu fiquei travado numa cama. E eu só não me matei porque realmente eu não tive condições de me matar. Eu já narrei aqui no meu depoimento anterior, né? Porque não tive acesso a uma arma, não tive acesso a uma corda. Eu queria me jogar lá na pista Mogi Bertioga, me jogar mais no caminhão de ônibus, mas não tive condições de chegar até lá, né? Enfim, eu não tive como realizar isso aí. Mas a minha mulher teve uma vez, ela saiu, e a psiquiatra já tinha alertado ela, falou: ele não pode ficar sozinho. Mas como só estava eu e ela teve que dar uma saída rápida. Ela falou: eu vou sair rapidinho, mas já volto. Ela saiu e ela esqueceu de esconder as facas. E eu desci na cozinha e falei: agora eu me mato sozinho. Eu peguei a faca, amados ouvintes, olha que doença triste. Eu peguei a faca e coloquei no meu coração e comecei a pressionar contra a parede. Mas como começou a doer demais, mas doía muito, então eu não tive coragem de tirar minha vida dessa forma, porque doía demais, né? Então, aí eu desisti. Mas eu só queria realmente morrer, né? Mas o negócio estava tão feio que dessa vez, né, eu fiquei 10 dias internado no Hospital Santana, se não falha a memória, foram 10 dias. E como eles também não estavam dando tudo ok, né? Meus exames de laboratório, estava tudo dando ok, o médico me deu alta. No dia que ele me deu alta, eu surtei naquele hospital. O médico ficou apavorado. O que está acontecendo com você, Rubens? E eu surtei, né? Resumindo, ele suspendeu a alta. Me deu mais 2 exames para fazer. No dia seguinte, o médico voltou lá na onde eu estava, no quarto. E ele falou para minha mulher que os 2 exames que ele tinha dado também não tinha dado nada. Ele me deu alta. Eu surtei novamente. Eu fiquei tão louco, tão louco. A minha mulher entrou em desespero. As enfermeiras não sabiam o que fazer. E eu abrindo e fechando a boca. Aba. Fiquei louco. Resumindo, o médico, ele não aceitou o clamor da minha mulher, nem meu, e ele realmente me deu alta. Eu tinha que sair do hospital. Resumindo, eu fui expulso do Hospital Santana. Ainda falei para as enfermeiras que eu estava sendo tratado como lixo, né? Porque eles estavam me jogando lá como se fosse um lixo, né? Mas realmente é porque eu estava muito debilitado mental. Aí a minha cunhada, né, Cibele, ela foi me buscar e no carro eu me transformei também, eu falando um monte de coisas. E resumindo, cheguei em casa, surtei de novo e comecei a ofender minhas cunhadas, comecei a falar que eu fiz sexo com elas, coisa da minha imaginação. Jamais eu cheguei a fazer sexo com elas, né? E elas, entendendo a minha doença, né, não me xingaram, não partiram para cima de mim. Mas resumindo, foram momentos muito, muito difíceis, né? Agora nessa última meia hora, né,
eu queria compartilhar com os amados ouvintes, irmãos e irmãs, como que eu voltei a Jesus, né? Como que foi o meu caminho nessa trilha da espiritualidade. Para mim foi muito complexo, irmãos, porque eu não nasci nem em berço evangélico, nem em berço católico. Ah, mas como assim, irmão? Veja bem, o meu pai, meu falecido pai, um homem muito bom, mas para mim, tá? Meus irmãos que me perdoem, mas para mim, o meu pai, para mim ele era ateu, porque eu nunca ouvi meu pai falar de Deus, eu nunca ouvi. Né? Me perdoem até meus irmãos que estiverem me ouvindo, meus irmãos de sangue. Mas eu nunca ouvi meu pai falar de Deus, embora ele fosse um homem muito bom, e muito justo, e muito correto. Né? E a minha mãe, quando eu tinha 7 anos, ela colocou eu e meu irmão para fazer catecismo. Até aí tudo bem. Né? Na época, né, minha mãe era católica, mas ao mesmo tempo que era católica, gente, ela me levava no centro. Então, imagina eu, criança, dentro de um centro, né? E eu não entendia nada. Muito pelo contrário, eu tinha pânico, eu tinha pavor de estar ali. Né? Uma coisa que marcou para mim nessa época, né? Que depois eu peguei um trauma também, né? É que eu estava no centro lá, e tinha um senhor lá, inclusive ele era bombeiro aqui de Mogi, e ele morava do lado da minha casa. E os filhos desse bombeiro eram meus coleguinhas de infância. Nós éramos todos crianças. E a minha cabeça pirou naquele centro. Por quê? Porque teve um dia, esse homem, né, esse senhor, ele recebeu um espírito lá, de criança, né? E ele começou a chupar chupeta. E minha cabeça pirou. Falei, pô, como é que pode? Criança mesmo. Eu fiquei pensando, falei, o pai dos meus coleguinhas chupando chupeta, né? Então eu peguei trauma disso, entendeu? E eu levei isso pra minha fase adulta, né? E até hoje eu tenho esse trauma. Tanto é verdade que quando eu bebia, eu fiz amizade com um pai de santo que frequentava o bar. O nome dele era Tião. E o Tião, um belo dia eu estava bebendo, ele também estava, e eu fiquei bêbado, ele também. E ele me convidou para ir até o centro, para conhecer o centro dele, de macumba dele lá. E eu bêbado, né? E dizem que bêbado ele vai até o inferno. Olhem o que é um trauma, gente. E eu fui com ele. Só que quando nós chegamos lá, no local onde era o terreiro dele, tinha que atravessar um quintal escuro, e o centro ficava lá no fundo. E ele foi na frente, e ele viu quando eu acompanhei, ele me chamou, começou a me chamar bem. E eu travei, irmãos, no sentido literal, eu não ia nem para frente nem para trás, por causa do trauma da infância, né? E graças a Deus, eu agradeço a Deus por eu não ter ido conhecer esse centro de Umbanda. Resumindo, né, o Tião, ele tinha problema do alcoolismo também, e ele morreu dentro de um bar. Teve parada cardíaca lá, de tanto beber, teve parada cardíaca, caiu duro lá. Quando chegou o resgate, quando ele chegou no hospital, ele chegou em óbito, né? E depois eu encontrei com a esposa dele veio falar pra mim que ele já não comia mais, ele só bebia, né? Felizmente ele foi mais uma vítima do alcoolismo, né? E então, irmãos, né? Como que eu voltei a Jesus, né? Sendo que esse caminho meu de infância foi complicado, né? Naquela época, quem é da minha época vai recordar isso, não existia o que existe hoje, que o governo implantou, a tal da aprovação automática, coisa que eu não concordo, né? Tanto é verdade, quando meu filho tinha 7 anos, meu filho estava na primeira série, e devido aos traumas que eu causei ao meu filho Maurício, ele teve muita dificuldade com os estudos, diferente da minha filha Beatriz, que hoje já está na segunda faculdade dela, nunca teve problema, né? Porque quando ela nasceu, já tinha parado de beber.
o meu filho, eles queriam passar o meu filho para a 2ª série. Só que o meu filho não estava alfabetizado e não sabia nem ler, né? E eu elaborei um recurso, né, muito bem elaborado, tentando deter a aprovação do meu filho, né? Inclusive a diretora até me deu parabéns para minha mulher, perguntou se eu era advogado, né? Como é que eu tinha elaborado aquele processo tão bem feito, né? Mas infelizmente, como era a ordem do governo, né, eu não obtive êxito, né, nessa minha peleja. E meu filho foi aprovado, né? Mas naquela época lá, quando eu era criança, naquela época eu tinha que estudar para poder passar. E minha mãe, olhem, caros ouvintes, olha como ela era perdida espiritualmente. Ela era cega espiritualmente. Ela fazia eu escrever uma cartinha para pedir, né? Pedia a Deus, né? Para poder passar de ano. E eu fazia essa cartinha. Escrevia essa cartinha. Só que ao invés dela me levar dentro de uma igreja para entregar a cartinha a Deus, pasmem, caros ouvintes, ela me levava no cemitério São Salvador, aqui de Mogi das Cruzes, o maior cemitério que existe aqui em Mogi. E, para quem é mogiano, sabe que nesse cemitério tem um túmulo lá que é do Menino Santo e tem um outro que é da Pipoquinha. E eu levava a carta para o Menino Santo, né, dentro do cemitério, né? Eu não culpo minha mãe, né? É que a minha mãe realmente, espiritualmente falando, ela estava cega, né? Ela tinha essas crenças, né? Mas ela não era uma pessoa, muito pelo contrário, ela foi uma excelente mãe, tenho muita saudade dela, né? Então, eu tive muita dificuldade, né, de me relacionar com Deus, né? E aí eu continuei a minha caminhada. Mas porém, todavia, não obstante, quando chegou na década de 90, eu fazendo faculdade de Direito, eu fiz muita amizade com o gerente da livraria, né? Ailton, o nome dele. Pessoa muito boa também. E eu e ele começamos a frequentar uma igreja evangélica aqui em Mogi. Inclusive essa igreja evangélica, ela atua no mundo, né? Numa igreja mundial. Não vou citar o nome, muito famosa. Nós começamos a frequentar todos os domingos, que é o dia do Senhor, nós íamos no culto, né? Até que um dia, no meu modo de entender, o pastor, ele foi muito assim, ele foi antibíblico, né? Porque ele fez acepção de pessoas, e a Bíblia fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas. É um ordenamento de Deus, né? E nesse dia, domingo, a igreja estava lotada, e o pastor, ele falou o seguinte: eu quero que todos os dizimistas dessa igreja fiquem de pé. E eu e o meu amigo lá, que nós estávamos começando nessa jornada, né, nós não éramos dizimistas. Nós ficamos sentados, eu e mais algumas pessoas. Aí o pastor: agora eu quero uma salva de palmas para os dizimistas. Eu confesso, irmão, eu me senti tão humilhado ali, porque se tivesse um buraco ali, eu acredito que eu teria entrado ali, eu e esse meu amigo, que era gerente dessa livraria, né? E nós saímos revoltados nesse dia. E tanto eu como ele, nós não retornamos mais a essa igreja. Porque para mim, realmente, ele fez acepção de pessoas. Quer dizer que quem podia pagar o dízimo era melhor do que aqueles que não podiam, né? Então Deus não faz esse tipo de acepção, porque dízimo é um ato de amor, né? Então há irmãos que estão endividados, né? Então não tem condições de dizimar, né? E Deus, ele não quer esse tipo de sacrifício das pessoas, né? E então nós não retornamos mais. Mas aí eu comecei a ir em outras igrejas, né, em busca
da salvação, né? Em busca de Jesus, né? E nessa minha caminhada, a minha mulher, ela era católica. E ela não caminhava junto comigo. Ela falava assim: eu jamais deixarei de ser católica. Você quer ir na igreja de crente? Você vá, mas eu não vou. Eu não vou deixar de ser católica, né? Eu ia. E ela tirava até sarro, porque eu ia de terno, às vezes, e quando eu estava saindo, ela falava: tchau, pastor, zombando, né? E eu ia, né, sozinho, mas eu ia. Então eu estava em busca, né, desse meu crescimento espiritual, né? Aí, irmãos e irmãs, né, certa vez, eu estava descendo a Ricardo Vilela, né, e para quem é mogiano, sabe aonde funcionava o antigo Cine Odeon. E eu estava passando ali em frente, e ali já não era mais o cinema. Ali já era uma igreja chamada Catedral da Bênção. E eu passei lá e tinha um cartaz convidando as pessoas. Hoje à noite haverá o testemunho de Dedé Santana, dos Trapalhões. Eu olhei aquilo e falei: pô, Dedé Santana, dos Trapalhões? Eu vou vir à noite aí. Amados ouvintes, à noite eu estava lá na igreja. Por que eu estou contando esse fato, irmãos? Porque eu sei um fato lá que até hoje eu fico em dúvida. Depois eu vou até tirar uma dúvida com o pastor Pedro, né? Porque ainda tenho dúvida. Aconteceu um fato lá que o Dedé Santana, ele deu o seu depoimento, né? De quando ele trabalhava lá na Globo, com o Didi, que ele tinha fama, aquelas coisas todas. Nessa época ele já estava afastado do Didi, né? Parece que eles tinham brigado, coisa parecida. E ele já não conversava mais com o Didi, dos Trapalhões. E ele deu seu depoimento, realmente muito lindo, né? Muito emocionante, né? Cheguei até a me emocionar. E após o depoimento que ele deu, ele começou a fazer sua oração. E após a oração, ele fez um convite, porque nesse dia estava lotado de pessoas. E era a primeira vez que eu tinha pisado dentro dessa igreja, Catedral da Bênção. E ele fez aquele clamor, né? Ele fez aquele pedido. Se nessa noite tiver alguém aqui, né, que quer receber Jesus como seu Salvador, né, que quer aceitar Jesus, que vem aqui na frente. Irmão, eu confesso que eu não fui. Mas quando eu percebi que algumas pessoas estavam indo e estava ganhando um abraço do Dedé Santana, eu pensei comigo, falei: não, eu quero ir lá que eu vou ganhar um abraço do Dedé Santana. Olha que erro gravíssimo que eu estava cometendo, né? Ao invés de eu ir lá para aceitar Jesus, não, eu estava lá porque eu queria receber um abraço de uma pessoa famosa. Olha que inversão de valores. Mas resumindo, irmãos, eu fui lá na frente. Só que Deus me colocou eu no meu devido lugar, no meu devido tamanho, né? Por falta de sorte minha, o Dedé Santana não me abraçou, irmãos. Porque ele já tinha abraçado os primeiros irmãos que foram lá na frente, né? E eu confesso que eu fiquei frustrado com aquilo. Puxa, o Dedé Santana não me abraçou, né? Então hoje eu tenho dúvida, eu fico pensando comigo: meu Deus, será que eu tenho que, se alguém me chamar lá na frente, será que eu vou ter que ir de novo, né? Embora hoje, né, é cristão, né, no caminho do Senhor, logicamente eu aceito Jesus, né, como meu único, suficiente, exclusivo Salvador, né? Mas eu ainda tenho essa dúvida, porque quando eu fui lá na frente, foi uma pessoa famosa que me chamou, né? Eu esqueci do Rei dos Reis, né? Que realmente é Jesus. Então eu ainda tenho essa dúvida comigo, né? Mas eu comecei realmente a trilhar esse caminho, né? Esse meu retorno, assim, né?
para que eu pudesse me relacionar melhor com Jesus, né? Eu queria verdadeiramente me tornar seu discípulo, né? E eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ir nos cultos, né? E comecei a aprender a palavra. Só que eu com a Bíblia na mão, o pastor ia falando, eu anotava o que ele estava falando, os trechos da Bíblia. E eu chegava em casa e eu ia fazer um estudo para saber se aquilo que ele estava falando era verdade. Irmãos, infelizmente tem muitas falsas igrejas, tem muitos falsos profetas, né, que querem somente pregar a teoria da prosperidade. Né? Ah, você quer casa, você quer mansão, você quer carro, você quer isso, você quer aquilo. Só que se esquece do principal, que é pregar a salvação. E eu não aceitava esse tipo de coisa, de pregação, né? Porque o pastor Tacílio, depois me tornei amigo dele também, ele falava para mim, nós temos que separar quando o servo de Deus lá, o pregador, ele está sendo usado por Deus ou quando ele está falando como homem, né? E eu já tinha esse discernimento. Só prosperidade e só sacrifício, mas o sacrifício era só em espécie, era dinheiro. Não aceitava outro tipo de sacrifício, né? Sendo que a Bíblia ela narra, né? Trazei os tesouros na casa do Senhor com alegria, não com imposição, né? E eu não aceitava esse tipo de situação, essa pregação, essa psicologia barata, né? Para extorquir dinheiro dos fiéis. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa, né? Mas eu continuava indo em busca, né? Eu queria realmente me relacionar melhor com Jesus. Eu queria realmente aumentar a minha fé, né? Mas eu não encontrava uma igreja boa. Mas aí eu e minha mulher, nós conhecemos a Casa da Bênção, do pastor Moacir, né? E ali nós conhecemos, ali, essa igreja fica na rua de casa, eu moro na avenida Gilberto Rodrigues de Souza, no Jardim Camila. E essa igreja é muito boa também. Ela fica na rua de casa, na avenida. E eu e minha mulher começamos a frequentar a Casa da Bênção. E ali nós conhecemos o pastor Moacir e o pastor Otacílio, né? Lima Salvador, grande servo de Deus, né? Hoje ele está comandando uma igreja da Quadrangular, lá no Paraná. E eu e minha esposa começamos a frequentar a Casa da Bênção. Só que eu não sei o porquê, né? Aí o pastor Tacílio acabou saindo da Casa da Bênção, junto com outros irmãos. E a minha esposa, como minha esposa se identificava muito com a pregação do pastor Tacílio, né? Que além de pregar, ele toca violão, ele canta muito bem, né? Os hinos, né? Da igreja, tudo. Então minha mulher, ela falou, não, eu vou seguir o pastor Tacílio. E eu segui também minha esposa. E o pastor Tacílio abriu uma igreja, chamada Igreja Nossa Família, né? E eu comecei a frequentar a igreja do pastor Tacílio, eu e minha esposa. E essa igreja, ela foi aberta no ano de 2011, né? E eu e minha mulher ali, fiel, né? Na igreja. Como na época eu estava muito endividado, estou até hoje, confesso, irmãos, com banco, com financiadoras, por causa da minha doença, né, que eu tive em 2013, 2014, 2015, né? Fiquei muito endividado com banco, com financiadoras, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a doença, a depressão se instalou em mim em 2013, em junho de 2013, veio uma fatura de um cartão de crédito que eu tinha, no valor de R$ 1.300, junho de 2013. Quando eu comecei a melhorar a fatura de 2015, quando eu fiz acordo com o banco,
de R$ 1.013, irmãos, a dívida foi para quase R$ 12.000. É cruel, né? Muito cruel. Então, mas como eu estava muito doente, né? Não tinha como trabalhar esse lado financeiro, coisa que eu sempre fiz, né? Minha mulher, por ser inexperiente, né, nessa parte, ela não sabia fazer as jogadas que eu fazia com o cartão de crédito, né? Então ela e minha filha optaram em pagar um cartão e deixaram esse sem pagar. Aí virou uma bola de neve. De R$ 1.300 foi para quase R$ 12.000. Então, nessa época já, em 2000, né? Em 2011, né? Ou seja, né? Eu também já estava endividado também, né? Por outros motivos também, né? Em 2011 eu já estava endividado. E eu me comprometi com o pastor que eu não podia dar o meu dízimo, porque meu dinheiro, meu pagamento ficava tudo praticamente com os banqueiros, né? E com as financiadoras. Mas aí ele estipulou para mim e falou: irmão, tem como você ajudar com um valor X? Eu falei: pastor, tem. E eu fui fiel até o final, né? Todo mês, até mesmo quando eu não tinha, eu ia lá e emprestava dinheiro lá no banco lá e honrava com o valor que eu tinha combinado com o pastor, né? Mas um belo dia, né? Onde eu quero chegar, né? Resumindo, no dia 10 de abril de 2011, eu e minha esposa, nós fomos batizados, nós descemos as águas. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi a melhor decisão que eu e minha esposa tomamos, né? Então nós fomos batizados por 2 pastores, inclusive, né? Tanto o pastor Tacílio, como um outro pastor de uma outra igreja, que não me recordo o nome dele agora. Eu lembro o nome da igreja, né? Inclusive eu estou aqui com um papelzinho da igreja aqui. A igreja Vida Eterna. Eu só não estou lembrando agora o nome do pastor. E eu e minha esposa fomos batizados, né, por esses 2 pastores. O pastor Tacílio e o outro pastor dessa igreja Vida Eterna, que eu não me recordo o nome, né? Então nós descemos as águas, né? Aí o tempo foi passando, né? A igreja, né, uma bênção, né? Realmente nós éramos em poucos irmãos, né? Mas assim, era uma família, realmente era uma família. Tanto é verdade que o nome da igreja é Igreja Nossa Família. Um belo dia, eu estou andando na rua, irmão, caros amados ouvintes. O meu celular toca. Quando eu atendi o celular, era o pastor Tacílio. Aí ele falou: irmão, tudo bem? Tudo bem, pastor? Olha, eu estou te ligando, que eu quero te dar uma triste notícia. Que notícia, pastor? Não, é que a partir de hoje, a partir dessa data, estou comunicando ao irmão que eu estou fechando a igreja, a nossa família. Eu levei até um choque, irmão. Confesso que eu levei um choque. Eu falei: mas pastor, mas por quê, pastor? Né? Aí ele disse algumas coisas, mas depois, mais tarde, ele me confidenciou o motivo, né? É que tinha alguns irmãos da igreja que eles não estavam sendo fiéis ao dízimo, né? E a igreja estava com dificuldade financeira, até mesmo para poder pagar o aluguel. Aí ele falou: irmão, não tem outra alternativa, eu vou ter que fechar, né? E embora eu tivesse feito aquele acordo com o pastor, e a minha parte eu estava dando todos os meses. Eu sei que não é o correto, mas é que eu era só o que eu podia fazer na época, né? O correto mesmo é bíblico, é dizimar, é ofertar, isso daí é bíblico, é um mando de Deus, né? Mas infelizmente na época eu não podia fazer isso, né? Eu não tinha onde tirar. Então, resumindo, ele fechou a igreja. E eu fiquei tão triste, eu e minha esposa, que nós ficamos sem igreja. E eu continuei indo em determinadas igrejas, né? Fui em várias. Porque o que salva, irmãos, não é a placa da igreja, não é o nome da igreja. O nome é fantasia, somente fantasia. O que salva é Jesus Cristo.
E eu fui em várias igrejas. Só que eu não aceitava alguns dogmas dessas igrejas, né? E eu tinha dificuldade de me encontrar. E eu falava para minha mulher, eu falava assim, ó, Vera, por incrível que pareça, a única igreja que eu me sinto bem é a Universal do Reino de Deus, né? Eu me sentia muito bem dentro dessa igreja. Só que, igual eu falei, eu não aceitava o dogma dessa igreja, né? Principalmente no tocante ao sacrifício, né? Que ali é só espécie, é dinheiro, não existe outra forma de sacrifício. Então você acaba comprando a bênção, né? Para você receber uma casa, você tem que fazer um sacrifício. Tanto é verdade que certa vez eu ouvi uma pregação, me perdoe, irmão, se eu estiver errado, mas para mim ali foi uma psicologia muito barata. Nós vivemos no Brasil, né? E eu estudei direito administrativo, direito econômico, e eu sei como é que funciona a economia. Nós vivemos numa economia cruel aqui no Brasil, onde existe a má distribuição de renda, né? Então, a minoria ganha muito e a maioria ganha muito pouco. Então, nós sabemos que a maioria no Brasil ganha de 1 a 2 salários mínimos e meio, né? A maioria da classe trabalhadora. Nessa pregação, irmãos, o pregador falou o seguinte: olha, a partir de hoje, chega de pobreza, irmãos. A partir de hoje, você vai determinar qual vai ser o seu salário. Eu só ouvindo. Ele falou assim, irmãos, o crente ele não pode pensar pouco, não. Então você vai determinar, ó, eu quero ganhar 10 mil reais. Só que você tinha que fazer um sacrifício de 10%, né, do valor que você queria ganhar. Então, 10 mil reais, o sacrifício 2 mil reais. Ele ainda brincou ainda, ele falou assim, ó, da próxima vez que eu voltar aqui, ó, eu quero ver um carro forte estacionado em frente à igreja. Pensei comigo, falei, meu Deus do céu, que isso, gente? Eu vou chegar lá na empresa onde eu trabalho, vou falar para minha chefe, vou falar para o RH que eu quero ganhar 10 mil reais. Eles vão falar, não, tudo legal, você quer ganhar 10 mil reais? Beleza. Volta aqui amanhã para você assinar sua demissão. Porque são poucos afortunados, irmãos, que podem escolher o que quer ganhar. Como exemplo, o Neymar, por exemplo, um jogador de futebol famoso, ele pode determinar qual valor que ele quer ganhar, né? Agora, um trabalhador, então eu saí dessa pregação revoltado, irmão. Irmãos, caros ouvintes, amados. Então eu não aceitava esse dogma, né? Esse tipo de imposição, embora eu me sentisse muito bem lá. Mas eu falar para minha mulher, Vera, eu ainda tenho fé, tenho muita esperança que eu ainda vou encontrar uma igreja onde eu vou me sentir muito bem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e minha mulher, nós chegamos à Igreja Evangélica Jesus Cristo Pentecostal do Pastor Pedro. Mas, irmãos, eu ganhei um abraço tão forte do pastor no primeiro dia que eu fui. Eu fui cumprimentar ele com a mão e eu sentei. Ele falou, não, irmão, o que é isso? Levanta aí. Ele me deu um abraço, mas tão gostoso, mas olha, há muitos anos que eu não recebi um abraço. Eu senti o coração dele batendo no meu. Pastor Abel, né? E eu falei para minha mulher, eu falei, nossa, eu me senti tão bem nessa igreja. E no término, o pastor veio conversar comigo dessa minha primeira ida a essa igreja, abençoada igreja, e ele falou assim para mim, ó, irmãos, aqui é tudo simples, aqui é uma família. Quando ele falou aqui é uma família, eu lembrei na igreja Nossa Família, do pastor Tassini, em 2011. Aí eu falei para minha mulher, falei, ô Vera, eu me senti muito bem, depois que terminou esse culto. Eu falei para minha esposa, ó, eu me senti muito bem nessa igreja. Eu tenho certeza que eu encontrei a minha igreja, onde eu pretendo ficar por muitos e muitos anos. E, irmãos, resumindo, eu continuo lá, irmãos.
Então, eu não sei se vocês entenderam esse meu testemunho, né? Como foi difícil, né? No início, né? Essa minha relação com Deus, né? Como foi difícil, irmãos. E só para realmente encerrar, o tempo está terminando, né? Na época eu era católico, irmãos. Eu era devoto de Nossa Senhora da Aparecida. E eu ia muito na Basílica, né? E certa vez, já morrendo de tanto beber, já não aguentava mais, eu fui na Basílica, irmão. E eu peguei aquela fila lá, que pega a fila para passar em frente à Santa. E quando eu passei, irmãos, eu olhei para os olhos da Santa e eu fiz uma promessa para a Santa. Naquele momento eu fui a pessoa mais honesta do planeta Terra. A promessa que eu fiz, caros amados ouvintes, é que eu jamais iria voltar a beber. Que a partir daquele instante eu não ia mais beber, não ia colocar nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca. Olha como a doença é terrível, a doença do alcoolismo. Quando terminou lá a missa lá, nós fomos dar uma volta na famosa feirinha lá da cidade lá, né? E era um domingo, tava um calor infernal, e para quem já foi lá sabe, lá é só ladeira, desce ladeira e sobe ladeira, irmão. Resumindo, eu falei para minha mulher, ô Vera, vamos tomar um refrigerante aí, tá um refresco, tá muito calor. E ela acreditou e topou. Nós fomos lá, nós entramos num lugar lá, na lanchonete, e eu lembro, irmão, eu pedi 4 fichas. 3 fichas de cerveja, resumindo, uma de refrigerante para minha esposa. A hora que o garçom veio trazer o refrigerante e a cerveja, a minha mulher olhou para mim e falou, não acredito, você não fez a promessa para a Santa, porque eu tinha falado para minha mulher. Falei, não, eu fiz sim. Mas resumindo, irmão, eu falei para ela assim, mas a promessa só vai valer segunda-feira. E como o alcoólatra ele não pode ingerir o primeiro gole, porque daí ele ativa a doença, eu só sei que eu levei um porre naquela cidade lá, que eu perdi da minha mulher. Minha mulher, meu filho na época era bebê, e eu fui encontrar com eles bêbado lá no ônibus, né? Resumindo, olha o que leva ao alcoolismo, olha o grau de maluquice, olha o grau de insanidade a qual me encontrava, irmãos. Mas hoje, graças a Jesus Cristo de Nazaré, né? Deus vivo que me curou e me colocou de pé, eu queria encerrar agora esse meu testemunho com o Salmo 40, irmãos. Se alguém tiver com a Bíblia aí, aberta, Salmo 40, só para encerrar o meu testemunho. E agradecer antecipadamente, né, ao irmão aí, Hamilton Luiz, né, por essa nova oportunidade que ele me concedeu. Fico muito honrado e muito feliz. Então, Salmo 40, irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, lamaçal do alcoolismo, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Só para encerrar, irmãos, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Oh, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado e boa tarde a todos os ouvintes. Tá aí, você ouviu na Cristal Gospel, mais uma vez o Rubens, ele que pertence agora à igreja do nosso querido pastor Pedro de Moraes, Jesus Cristo Pentecostal. É um testemunho de sua vida. Hoje ele buscou o caminho de Jesus e se encontra com a vida totalmente restaurada, né? Ele teve aí várias passagens, você ouviu. Muito obrigado, Rubens, pelo seu carinho. Muito obrigado, o ouvinte também que acompanhou. Na sequência, vocês vão ouvir o programa do pastor Pedro de Moraes. Hoje é a missionária Iraci que estará aqui. Já deve estar chegando aí. E na sequência, vamos manter a nossa programação. Voltaremos com a sala de visitas
às 19 horas, a pastora Sentileuza. Hoje não, hoje nós temos o Fábio Kurtz, 19 horas, quinta-feira. E às 20 horas teremos aí o Contramão. E contamos com a sua audiência, sempre um convidado, uma banda convidada. E você, ouvinte, está conosco nesta jornada. Um abraço, viu, Rubens? De coração. Olha, eu agradeço essa oportunidade. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa abençoada rádio. Eu só queria dizer aos ouvintes, se tiver alguém que tem algum familiar que está com depressão, olhe com carinho, não olhe com desdém, né, achando que é fraqueza. Não é fraqueza não, é uma doença. E como tal tem que ser tratada. Sim. Muito obrigado. Tá ok. Voltamos, ouvinte da Cristal Gospel, em instantes, aqui na rádio que você gosta de ouvir, a rádio da família brasileira, que é a nossa Rádio Cristal Gospel. Voltamos na sequência e contamos aí com a sua audiência. Um abraço, fique com Deus. Logo mais voltaremos com o Sala de Visitas. Sinto um cheirinho de novidade no ar. Aguarde! Em breve em Mogi das Cruzes.